José Augusto, você está aí com o seu livro, né? Sua publicação que está quentinha aí, acabou de sair do forno, que se chama Pedra Mole, um século de história, 1922 a 2022. O que o leitor ele vai encontrar no seu livro, nessa nova publicação? Na realidade, esse livro Pedra Mole, ele é uma certidão de nascimento de Ipatinga. Eu fiz um resumo aqui de toda a história da cidade, desde o princípio da construção da Estrada de Ferro, né, que foi um dos porquês que chegou até aqui, até Pedra Mole, e foi a partir de Pedra Mole que começou o povoamento da então Vila Ipatinga, que hoje é o centro de Ipatinga. Aqui tem como surgiu o nome da cidade, quem colocou o nome da cidade, e até a emancipação de Ipatinga. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que a pessoa, né, o morador de Ipatinga, que não conhece bem a história e tem o desejo de conhecer, ele vai encontrar aí as informações que ele busca. Essa foi a minha preocupação, desde quando eu comecei, que eu fiz o primeiro livro, porque me dava uma agonia danada na época do aniversário de Ipatinga e na época do aniversário da Uzi Minas, que as professoras soltavam os alunos com um papelzinho na mão, uma caneta, e procurando como nasceu Ipatinga, como é que foi feito. E, infelizmente, a prefeitura da cidade não se preocupou em guardar essa história, a Câmara de Ipatinga não se preocupou em guardar essa história. Então, essa história, ela estava, a maioria, ela estava na casa dos pioneiros e pioneiras, né? Tanto a história como as fotos. E aí eu parti para garimpar isso, certo? Fui na casa de cada um, entrevistei cada um, conversei com todo mundo. E é muito interessante que quando você chega na casa da pessoa, ela fala assim com você: ô moço, nunca ninguém veio aqui escutar a minha história. E eu achei pessoas que nasceram no centro de Ipatinga em 1948. Agora você imagina o que era Ipatinga em 1948. E essas pessoas, elas têm o orgulho de falar: eu nasci em Ipatinga. Então é muito interessante isso, o valor. E mesmo a gente, né, que nós fomos adotados pela cidade. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui com 11 anos, considero Ipatinga como minha segunda terra natal e tenho o maior orgulho de ser referência dessa história da cidade. Tá? Eu recebo pessoas do Brasil inteiro, de universidades, de escolas, procurando a história da cidade. Infelizmente, Ipatinga, não Ipatinga, os gestores de Ipatinga não dão valor a isso. Mas um dia eles vão dar. Eu não estou com pressa. O senhor começou a falar um pouco dessa busca mesmo, dessa garimpada que o senhor deu até chegar nesse resultado. Conta pra gente com mais detalhes como que foi, qual que foi o trabalho feito até chegar nesse resultado aí. Como que foi esse trabalho do senhor de pesquisa, de ouvir pessoas, de escutar pessoas, como é que foi? Na realidade, quando eu fiz o primeiro livro, Ipatinga 40 anos, primeiro que eu não tinha intenção de fazer um livro, porque eu nunca fui escritor, nunca fui, entendeu? Mas eu fiz por quê? Porque meu pai veio para Ipatinga em 1961, como várias outras pessoas vieram, e meu pai nunca foi jogador de futebol famoso, nem autoridade. Aí eu ficava imaginando que quando meu pai morresse, não ia ter uma praça em Ipatinga com o nome dele. Como não tinha também, né, em várias outras pessoas que construíram essa cidade, essa empresa. Aí eu resolvi juntar o que eu tinha guardado sobre Ipatinga e fazer um livro. Fiz um primeiro livro, Ipatinga, 40 anos, a história de uma cidade que se confunde com a construção da empresa siderúrgica. Quando eu coloquei esse livro, uma pessoa falou comigo assim: coloque isso na banca para vender. Aí eu coloquei R$10 cada livro. O livro sumiu de uma hora para outra.
E aí as pessoas começaram a procurar. Ó, aquele livro seu, está faltando fulano, está faltando esse documento. Vai lá em casa, que eu vou contar para você uma história. E foi assim, aí eu comecei a ir na casa de todo mundo, entendeu? Desde o Taúbas, do Barra Alegre, até o Cariru, até o Horto. E algumas pessoas, inclusive, me perguntaram, quanto que você ganhou de dinheiro fazendo a história de Ipatinga? Aí eu falei assim, olha, eu não ganhei nada. Porque quando você chega a colocar um livro desse pronto, você já gastou tudo que você imaginava. Mas eu ganhei uma grande família. Qualquer bairro que eu for em Ipatinga, eu sou chamado para tomar um cafezinho, para entrar, entendeu? Porque a valorização das pessoas é a melhor coisa, é o maior presente que você pode dar para elas. E eu acho que eu consegui dar isso para muitas pessoas de Ipatinga. E isso, o dinheiro não paga, não né? Paga. E me conta uma coisa, o seu interesse mesmo pela cidade de Ipatinga, a princípio começou com essa intenção de homenagear o seu pai, contar um pouco da história, e acabou que você foi se interessando cada vez mais pela cidade, pela história dela. Além de interessar pela história dela, eu brigo por tudo que eu acho que não está certo. Entendeu? Isso aí, o prefeito pode não gostar de mim, algumas outras autoridades podem não gostar. Por exemplo, nós tivemos um embate muito grande na época do plano diretor, que eles queriam cortar todo esse verde da cidade para fazer prédio. E aí nós partimos para cima e ganhamos a luta, entendeu? Então, Ipatinga hoje tem 127 metros quadrados de área verde por habitante, e a gente tem uma colaboração desses 127, porque senão, advogado, por exemplo, do pessoal que quer construir prédio, perguntou se eu podia morar numa árvore, entendeu? Porque eu estava brigando para ter árvore e não ter prédio. Então, essas lutas que a gente participou, por conhecer, né? Quando nós íamos para cá em 63, você colocava um pé no asfalto, assim, na época de calor, seu pé afundava, ficava marca no asfalto. Isso aqui, o calor era impossível, o cheiro de gás era impossível. E a gente foi brigando contra isso tudo, contra os meninos, contra a cidade. E hoje nós temos até uma situação bem melhor do que a gente encontrou. Eu acho que todo cidadão, ele tem que participar da vida da cidade, que aí ele está criando um ambiente bom para ele, para os filhos dele, para os netos. Eu, felizmente, eu acho que eu cumpri esse papel. É inevitável não perguntar para o senhor, uma vez que o título aí do livro, né, leva o nome Pedra Mole. Como historiador, né, qual que é a importância da estação Pedra Mole para a história de Ipatinga? Pedra Mole ela foi fundada em 1922, dia 1º de agosto. Então, foi ali que começou a chegar as pessoas para povoar a Vila Ipatinga, que hoje é o centro. Aí você vai me falar assim, mas Pedra Mole está lá na beirada do rio, o centro está aqui. Porque existia na época uma febre que matava as pessoas, inclusive morreram 29 baianos em poucos dias. Essa febre chamava maleta. E as pessoas começaram a distanciar da beirada do rio por causa dessa febre. E a estação de Pedra Mole, na realidade, ela não chama Pedra Mole. Ela chamou-se Estação Ipatinga. Pedra Mole é o nome que os índios deram para o bairro Cairu e para aquele lugar ali onde está a estação, porque era um terreno que, quando chovia, as máquinas afundavam, é um terreno arenoso, entendeu? Por isso que a gente briga até hoje para não construir prédio no Cairu, né? Porque ali não é para construir prédio, tá? O chão é fraco. Mas foi a primeira edificação e foi o início do povoamento da cidade, foi a construção de Pedra Mole, em 1922. Mas interessante que muita gente não conhecia aquilo ali, né, quando era ruína. E quando a gente mudou para o Cariru,
O sítio de Pedra Mole era nosso terreno, nosso quintal. E o rio Piracicaba era a nossa praia. E a gente atravessava o rio para roubar jaca lá na Mata do Parque. Fizemos isso muitas vezes, entendeu? Tem um porto de botes ali. Aí a gente roubava jaca do lado de lá, ficava o dia inteiro brincando ali. Encontramos flecha de índio, um resto de uma casa que deve ser da gente da estação na época. Então foi ali que praticamente tudo teve início. Entendi. E eu imagino que o senhor, vendo aí, né, tocando no livro, que querendo ou não, é o resultado, é a materialização, né, de todo um esforço, de um empenho, de um trabalho que foi feito. Dá orgulho de ver, de pegar e ver que isso é um resultado e que conta a história da cidade que te acolheu, né, que você cresceu, que você vive. Você acha que isso deixa um legado? Dá muito orgulho, porque são 40 anos de pesquisa, né, e de garimpagem, né, de fotos e documentos. É o sentido de você fazer alguma coisa, né? Quando você escreve uma matéria para o jornal, você olha o jornal do outro dia, fazer isso que foi eu que fiz, né? E eu tenho, esse é o 8º livro que eu lanço sobre a história de Ipatinga. Lá na minha casa tem uma estante cheia de livros, cheia de papel, e é um negócio assim muito interessante, porque você é procurado pelas pessoas, né? E você vê que a cidade não tem isso registrado. A única coisa que eu gostaria é que Ipatinga, os seus dirigentes, se voltassem a preparar um local onde se guarda a história da cidade, onde todas as pessoas vão, né, para fazer um trabalho, para ver, né, a história da cidade. Felizmente a cidade de Ipatinga ainda não chegou a esse nível, mas vamos ver se a gente consegue, né? Nós temos cidade pequena aí que tem um museu você vai em Diamantina, você vai em Ouro Preto, todas elas têm um museu, onde é a sua referência, né, para conhecer a história. Ipatinga ainda não conseguiu ter isso. Vamos ver se a gente consegue, né? Com certeza. E para já, né, finalizar, quem tiver o interesse de adquirir esse livro, como que a pessoa pode fazer, qual que é a maneira, e também me parece aí que as escolas aqui do município vão receber pelo menos um exemplar do livro, não é isso? Na realidade, esse livro eu fiz por conta própria, não teve patrocínio nenhum, eu me preparei para fazer esse livro, e ele está sendo vendido, né, por mim mesmo, porque é difícil até você colocar ele para ser vendido. Então, por enquanto, por mim mesmo, nós vamos fazer um lançamento, né, no Salão do Livro de Ipatinga, que acontece em junho. Vamos fazer um lançamento, mas até lá ele vai continuar sendo vendido. O pessoal tem que me procurar mesmo por enquanto, e eu vou fazer questão de ir em todas as escolas do município e deixar um exemplar lá. Já deixei em algumas, né? E vou devagar, eu vou nas outras e quero deixar lá. Porque a cidade não tem isso. Então vai ter agora. E é uma maneira de que as crianças, os estudantes já cresçam conhecendo um pouco da história, né? Sim, e um negócio que eu fiz aqui, que sempre faço no meu livro, eu tenho um acervo de 30 mil fotos antigas de Ipatinga. Tem toda a construção da Uzi Minas em foto. E eu gosto de colocar muitas fotos, porque infelizmente o povo brasileiro ele não gosta de ler. Mas quando ele vê uma foto, aí ele chama a atenção e ele lê. Então é um livro dividido em fotografias e leitura. Ótimo. O que o senhor acha que é importante reforçar para finalizar a entrevista? O espaço está aberto. O que o senhor acha que é importante dizer, seja em relação à história de Ipatinga, seja em relação ao livro, ao incentivo à leitura? O que o senhor acha que é importante dizer para finalizar? O espaço está aberto. Eu acho que o mais importante é que todos nós temos uma história para contar. Quando você faz uma amizade,
as pessoas querem saber como é que você chama, de onde você é, onde você mora, como é que chama seus pais. E é isso que eu quero de Ipatinga, é que Ipatinga ofereça para as pessoas a certidão de nascimento dela. Quando ela nasceu, como é que ela veio, porque essa cidade ela é diferente de muitas cidades. Ela foi construída por várias mãos de pessoas do Brasil inteiro e de vários outros países que vieram para cá construir a cidade e a empresa. Entendeu? Então, eu acho que isso nós ganhamos muito, porque nós temos aqui a cultura alemã, japonesa, né, italiana. Eu acho que a cidade ganhou muito nisso, e com isso a gente conseguiu construir, por exemplo, esses 127 metros de área verde por habitante, né? Que a grande maioria das cidades, ela não tem essa quantidade de área. Então, essa cultura ela foi trazida daquela época. Certo? Então eu acho que o jovem, ele devia prestar mais atenção na cidade que ele mora e devia ter orgulho de Ipatinga, porque isso aqui é uma cidade diferenciada. Certo? Ele pode bater no peito e falar assim, ó, eu nasci em Ipatinga, eu sou de Ipatinga. Então, quem tem interesse, né, de comprar o livro deve fazer contato com o senhor através de que forma, qual maneira, como fazer contato? A maioria das pessoas me conhece pelo Facebook, né? Então muita gente entra em contato pelo Facebook. Mas qual é a página no Facebook, para quem não sabe? José Augusto Moraes. Tem uma página que eu criei também que chama Ipatinga Cidade Jardim, né? E tem um WhatsApp, que é 98256-5501. Só a pessoa mandar uma mensagem para o senhor falando que quer comprar o livro. A gente dá um jeito de chegar dele ou ele chegar na gente.